Queridos amigos, sejam bem-vindos ao nosso programa Jesus e o Espiritismo, que está estudando nesta temporada o livro Roteiro, ditado por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o saudoso médium mineiro. Que possamos ter um programa repleto de paz, de luz, que os bons espíritos possam me envolver a todos que estão deste outro lado, juntos estudando, seja pela TV Mundo Maior, seja pela TV A Caminho da Luz, e que deste programa possamos tirar uma compreensão mais exata do capítulo 16, Evangelho e Caridade, que iniciamos na semana passada. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, habilite as notificações e venha fazer parte da família da TV A Caminho da Luz. Continua Emmanuel. Por milênios numerosos, o homem admitiu a hegemonia dos mais fortes e consagrou-a através da arte e da cultura, que era suscetível de criar e desenvolver. Então nós percebemos que o predomínio do mais forte, isso sempre imperou. Diga-se de passagem, nós estamos vendo o predomínio do mais forte até mesmo nesta invasão atual que estamos em curso. Então nós percebemos que o mais forte, ele não predominava pela inteligência, pelo bom senso, dando dignidade para as pessoas que estavam ao seu lado. Era pela espada, era pela imposição, era pelo medo, era pelo amedrontamento. Não era convidando-a a uma transformação, a uma meditação, uma reflexão, não. Isto mais recentemente é que estamos tendo a oportunidade de fazer, e não são todos os países também não. Nós percebemos, por exemplo, no Oriente Médio, que até hoje a mulher tem que andar com aquela burca, somente os olhos podendo ser vistos. Há pouco tempo atrás não podia dirigir, hoje já pode. Então, nós percebemos que há muitas regiões ainda que predomina muitas leis antigas, ultrapassadas, sem qualquer sentido para a atualidade, que diminui uma das partes, e nesse caso a da mulher, mencionada como objeto de nossa reflexão e de nossa meditação que há pouco mencionei, e que um dia desaparecerá, como fala no próprio Livro dos Espíritos. A vida toda nós seremos moralmente atrasados? Não. Há muito tempo já está existindo o êxodo. Muitos espíritos que estão desencarnando já não estão continuando no planeta Terra. É que nós não vemos, não temos aquelas informações tão nítidas, mas muitos dos que estão partindo deste planeta é igual uma sala de aula. Não atingiu a média, tem que fazer novamente aquela matéria. Só que o planeta está evoluindo. Olha o que evoluímos nos últimos 100 anos no campo da tecnologia. Então, nós estamos crescendo. E aí vem uma preocupação para nós também. Será que eu estou suficientemente bem colocado para já me garantir? Ou será que eu ainda sou regido pelo orgulho, pelo egoísmo, olho apenas para o meu umbigo, olho apenas para as minhas necessidades? Ou já consigo ver o Evangelho e a caridade como uma aliança que gera frutos imensos para os nossos corações? Continua Emmanuel. Com Jesus, porém, a paisagem social experimenta decisivas alterações. Lembrando que Jesus foi um ser divino num corpo humano. Às vezes as religiões querem humanizar Jesus. Está errado. Jesus, ele foi um ser divino. As pessoas tocavam nele, fluía o seu magnetismo de cura. Jesus não era igual nós somos, medíocres, orgulhosos, vaidosos, tudo partimos para a ignorância. Jesus não era o que nós somos. Às vezes, na falta de entender a evolução do outro, eu quero que o outro se nivele a mim. Jesus foi, sim, um ser divino, foi um ser que, quando esteve conosco, foi extraordinário em todos os aspectos, fez tudo o que podia, não escreveu um livro e dividiu a humanidade numa época que não tinha internet, numa época que não tinha rede social, numa época que o povo era analfabeto,
a grande maioria, numa época que não havia grande disseminação por parte dos leigos, ele dividiu uma época. Hoje é fácil uma pessoa ser um influencer, hoje a pessoa bombar na internet, ter milhões de seguidores. Nós estamos falando de uma época que não tinha nada disto. E Jesus foi o diferencial, o divisor por tudo aquilo que ele fez e deixou gravado no coração das pessoas que lhe acompanharam. Continua Emmanuel. O mestre não se limitou a ensinar o bem, desce ao convívio com a multidão e materializa-o com o próprio esforço. Ele não ficou apenas no discurso, ele não ficou apenas na retórica, ele não ficou apenas no ensinamento e ele não ficou apenas no pedido. Pedro, leve amparo à família tal. João, vai curar o leproso. Tomé, Mateus, André, Pedro, Levi. Não, Jesus ele viveu tudo aquilo que ele ensinou. Ele não era um mestre apenas pela intelectualidade que ele possuía, mas ele era referenciado por ser tudo aquilo que ele ensinava, por ser o ponto alto do amor, o ponto alto da caridade, o ponto alto do perdão, o ponto alto da benevolência. Jesus foi a personificação do que um dia nós seremos. Ele foi o exemplo de todas as virtudes que nós temos no seu grau maior. Por isso que até hoje nós temos dificuldades de compreender quem foi Jesus. Porque ele foi um ser divino e a minha cabeça é humana. Ele foi um ser que extrapolou o amor. Eu ainda sou uma pessoa que amo. Eu amo desde que não seja... Desde que eu não ouço um não. Eu amo desde que tudo esteja bem. Eu amo desde que seja feita a minha vontade. Então o nosso amor é sempre com limites, com imposições, com paredes, com barreiras. E Jesus não, Jesus ele amou. Ele simplesmente amou. Se era samaritano, se era fariseu, se era saduceu, se era um romano, para Jesus não tinha diferença. Se era rico, pobre, se era escravo, se era prostituta, se era pescador, se era analfabeto. Para Jesus não tinha diferença. Ele amava. Ele exortou esta virtude. Mostrou para todos nós que o amor e a caridade são as alavancas que podem modificar o mundo. Cura os doentes na via pública, sem cerimoniais, e ajuda milhares de ouvintes, amparando-os na solução dos mais complicados problemas de natureza moral, sem valer-se das etiquetas do culto externo. Jesus ele não tinha um local para fazer os milagres, para curar, para levar o amparo. Todo lugar era lugar para Jesus ajudar o próximo, na rua, na esquina, na casa de um rico comerciante, numa choupana de um escravo. Ele não tinha um lugar certo. Para Jesus, o importante era o trabalho. Não era igual hoje, eu não posso fazer o bem porque eu estou no trabalho. Olha, eu não posso fazer o bem porque eu estou com pressa. Olha, eu não posso fazer o bem porque eu estou na via pública. Hoje nós vamos colocando barreiras, limitamos, dificultamos o trabalho na senda do bem, sendo que Jesus não. Jesus ele foi o oposto. Jesus ele estava sempre pronto a uma palavra amiga. Jesus ele estava sempre pronto a um ouvido amigo. Jesus ele estava sempre pronto a dar para aquela pessoa conforme o que a pessoa merecia, não necessitava. Porque às vezes a pessoa precisava andar, mas não merecia, porque poderia usar as pernas para cometer novamente os crimes. Então Jesus era o mensageiro desta mensagem renovadora.
não pela fala, mas também pelos seus passos, pelo seu comportamento, pela sua forma de posicionar nas mais variadas situações. Continua Emmanuel. Lega aos discípulos a parábola do bom samaritano, que exalta a missão sublime da caridade para sempre. A história é simples e expressiva. Parábola do samaritano. Nós vamos estudar aqui com Emmanuel, mas quem que não se lembra dela? Eu vou deixar para ler a continuidade no próximo bloco, está faltando alguns poucos minutos para o intervalo, mas quem não se lembra dela quando fala daquele homem que foi salteado, deixado desfalecido, e passou o sacerdote, passou o levita, e foi amparado pelo samaritano, que era considerado um homem de má vida. Mas eu não vou antecipar a leitura de Emmanuel, eu não vou antecipar, é apenas para relembrarmos a parábola do samaritano. Eu aproveito estes minutos finais para fazer um convite aqui pelo canal da TV A Caminho da Luz. A TV A Caminho da Luz é um departamento do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC, e você pode ajudar o canal e as nossas obras assistenciais através do Seja Membro. O Seja Membro é a oportunidade que você tem, através do cartão de crédito, escolher um valor e o período que pode nos ajudar. É uma plataforma do próprio Google, do próprio YouTube. Então ali você pode nos ajudar mensalmente a mantermos as nossas atividades. Então gostaria muito de pedir, o Seja Membro é um botão que está ao lado, tanto no celular, telemóvel, quanto no computador, ele está do lado do inscrever no canal e é uma oportunidade que você tem. Hoje já são mais de 2 toneladas e meia de comida por mês. E como é que nós mantemos tudo isto? Com a ajuda das pessoas, com o Seja Membro, com os livros que se olham na nossa loja virtual. Então até deixo aqui a loja virtual, loja caminhodaluz.com.br. São pequenas ações que você pode fazer que muito nos ajudará na manutenção das atividades do CEPAC, das atividades da TV A Caminho da Luz, visando aquelas pessoas menos favorecidas materialmente que toda terça, quinta e sábado nós temos a oportunidade de levar uma marmitex, levar uma sopa fraterna, distribuir uma cesta básica, distribuir um agasalho, distribuir um cobertor no inverno. São pequenas ações que são promovidas graças a essas pequenas iniciativas dos companheiros que estão do outro lado. E o Seja Membro tem nos ajudado, o Seja Membro tem revertido para casa uma ajuda que tem feito toda a diferença. Nós vamos para o intervalo e já retornaremos. Voltamos com o estudo do livro Roteiro através do programa Jesus e o Espiritismo. E agora, nesta parte final do nosso programa, Emmanuel vai estudar um pouquinho aquela parábola do bom samaritano, mostrando para nós a caridade dentro do Evangelho. Transmite Lucas a palavra do celeste orientador, explicando que descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, que o despojaram, espancando-o e deixando-o semi-morto. Ocasionalmente passava pelo mesmo caminho um sacerdote e, vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, abordando o mesmo lugar,
e, observando-o, passou à distância. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, reparando-o, moveu-se de íntima piedade. Abeirando-se do infortunado, aliviou-lhe as feridas e, colocando-o sobre a sua cavalgadura, cuidadosamente asilou-o numa estalagem. Interessante este início da citação bíblica narrada no Evangelho de Lucas. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Aqui já culturalmente já há uma diferença. Jericó para Jerusalém. Jerusalém era conhecido como a Terra Santa, a terra dos profetas, dos anunciadores do Messias. E Jericó era uma cidade conhecida pelo comércio, pelo materialismo, pela cultura da livre troca. Então nós percebemos aqui que Jesus já nos fala de uma modificação espiritual de costume e de realidade, envolvendo Jericó e envolvendo Jerusalém. Aí ele nos fala que um homem descia de Jerusalém a Jericó. E neste transcurso, assaltantes, pessoas mal intencionadas, roubaram o que ele tinha, bateram nele, deixaram semi-morto. O sacerdote, não estamos falando que todos os sacerdotes são iguais naquela altura, mas um específico passou por ele. Não podemos culpar a religião por erro de um sacerdote, de um espírita, de um protestante. A religião é mais do que um mau elemento. Esse sacerdote olhou, viu ele caído, conhecedor da Escritura, sabia do amai-vos uns aos outros, olhou, apiedou, mas seguiu o caminho. O levita, que cantarolava hosanas ao Criador, com palavras bonitas, com exemplos bonitos, passou pelo mesmo caminho do sacerdote. E especificamente, aquele levita olhou, ficou triste pela situação do homem, mas passou adiante. O samaritano, que era tido como um homem de má vida, porque os samaritanos não seguiam todas as festas populares dos demais companheiros, o samaritano era tido um homem de má vida por conta disto. Ele olhou, apiedou, desceu da montaria, fez o primeiro amparo, o primeiro socorro àquele irmão, colocou na cavalgadura com ele e levou até uma estalagem. Então aqueles dois personagens que conheciam Deus, falavam de Deus, enalteciam Deus, olhou, não fizeram nada. Viram o homem, olharam a situação que ele estava e não fizeram nada. E aquele que era considerado um homem de má vida, de más costumes, o samaritano, ele parou, apiedou e ajudou conforme o que podia. Então essa é a introdução que Lucas nos faz desta parábola. Agora vem Emmanuel, já começando a comentar esta passagem. Vemos dentro da narrativa que o Senhor situa no necessitado simples um homem. Poderia ser um nobre, um príncipe, um funcionário de Herodes, um funcionário de alta posição do Império Romano, ou de Pilatos, ou simplesmente um escravo. Aqui apenas fala um homem. Quem ele era, para o samaritano não importava. Se era rico, pobre, de família distinta ou não, não importava. O que importava era ajudar aquele homem, era levar o amparo àquele homem. Era o que importava para ele. Então olha que legal o que Lucas coloca, um homem. Continua Emmanuel.
não lhe identifica a raça, a cor, a posição social ou os pontos de vista. Ele não chegou para o caído e falou assim: olha, o que você acha do Império Romano? Olha, você acha lícito pagar impostos? Olha, você concorda com o que temos visto aqui e acolá? Ele não olhou para a cor da pele, se era branco, se não era, qual a cor da sua pele. Ele não perguntou a religião da pessoa: olha, você é um judeu? Você segue o judaísmo? Você segue os preceitos de Moisés? Olha, você veio de qual região, de qual tribo? Você veio de qual província? Você é romano? Você é egípcio? Você é grego? Ele não perguntou. Ele não perguntou se aquele homem teria dinheiro para ajudar. Olha, eu te ajudo, mas você tem como pagar por remédios? Você tem como pagar por uma estalagem? Você tem como pagar para que eu possa levar você a algum lugar? O samaritano, ele pegou, ele deu os primeiros socorros ao doente, ele levou o homem a uma estalagem e ele pagou a estalagem. Deu do que comer ao homem, deu do que beber ao homem, deu medicamento àquele homem e mais, disse ao dono da estalagem: tu me conhece, eu tenho que continuar a minha jornada, mas quando eu voltar, se ele precisar de qualquer coisa, pode dar, marque na minha conta que eu pago. Não deixe ele necessitado de alguma coisa não, precisou de remédio, alimento, o que for, pode dar, que na volta eu honro com esta dívida que eu estou assumindo com o Senhor, dono da estalagem. Continua Emmanuel. Nele enxerga a humanidade sofredora, carecente de auxílio das criaturas que ascendam à luz da caridade, acima de todos os preconceitos de classe ou de religião. Então aquele homem, ele foi virtuoso, ele foi caridoso, ele não pensou em nada além de ajudar aquela pessoa. Ele não se preocupou com o que iriam dizer, o que iriam pensar, ele não preocupou se no final do mês aquele dinheiro da estalagem daquele homem lhe faria falta. Ele viu aquele homem como se fosse o seu pai, a sua mãe. Por que o seu pai ou a sua mãe? Porque eu creio que nós faríamos de tudo por aqueles que amamos. E se fosse o nosso pai ou a nossa mãe caído, nós não mediríamos esforços para ajudar. Foi a visão que o samaritano teve daquele homem. Poderia ser eu no lugar dele. Poderia ser um familiar que eu muito amo. E ele parou, fez tudo o que fez, simplesmente por um sentimento de caridade. Continua Emmanuel. Desde aí, novo movimento de solidariedade humana surge na Terra. Então a Terra ainda está muito distante de ser solidária, de ser fraterna, de já conseguir viver num equilíbrio, numa paz, mas hoje nós já temos a oportunidade de termos exemplos como este, que para mim, pelo menos, calam fundo. Quando eu vejo uma parábola como esta, um ensinamento como este, eu falo: André, minimamente nós estamos tendo que fazer o que este homem fez, não por obrigação, mas por oportunidade de retornarmos a Deus o muito que Ele nos deu. Então, quando eu vou numa sopa fraterna, por exemplo, aos sábados, é de coração aberto por ter a oportunidade, a saúde de ter um dia na semana que eu possa verter em forma de solidariedade para mim, com consequências para o próximo. Continua Emmanuel. No curso do tempo, dispersam-se os apóstolos, ensinando em variadas regiões do mundo que mais vale dar que receber. Esse é um ponto interessante. É preferível perder do que brigar, do que xingar. É preferível passar como o errado. É preferível passar como quem está sem a razão do que aquilo gerar problemas maiores. E encerra o benfeitor amigo dizendo: e, inspirados na lição do Senhor, os vanguardeiros do bem substituem os vales da imundície pelos hospitais confortáveis, combatem vícios multimilenários
com orfanatos e creches, instalam escolas onde a cultura jazia confiada aos escravos, criam institutos de socorro e previdência, onde a sociedade mantinha a mendicância para os mais fracos. E a caridade, como gênio cristão na terra, continua crescendo com os séculos, através da bondade de um Francisco de Assis, da dedicação de um Vicente de Paulo, da benemerência de um Rockefeller ou da fraternidade do companheiro anônimo da via pública, salientando valorosa e sublime que o Espírito do Cristo prossegue agindo conosco e por nós. Que bonito o encerramento deste capítulo, mostrando para nós que, através dos ensinos de Jesus, iniciamos uma nova época, uma nova era da humanidade, lenta, muito tímida, com passos trôpegos ainda, mas já vendo na caridade, na solidariedade, quantas instituições em nome de Jesus hoje não fazem o bem? Quantas instituições não dão comida, agasalhos, mantêm creches, mantêm albergues, mantêm lares de idosos, mantêm hospitais, mantêm instituições que dão mais dignidade às pessoas que estão ao nosso lado. Portanto, nós não podemos menosprezar o exemplo de Jesus, pelo contrário, se nós temos a oportunidade de promover o seu nome, nós devemos fazer isto. Se nós temos a oportunidade de disseminar o que Jesus fez, incentivando pelas nossas próprias ações a ação do nosso semelhante, é uma das maiores caridades que podemos, mesmo passando por um momento delicado, mesmo vivendo uma época difícil, é a oportunidade que temos de retribuir o muito que Ele nos ofereceu. Votos de muita paz e até a próxima semana.